Miguel Garicotes foi um sacerdote católico romano e fundador da Congregação do Sagrado Coração de Jesus em Betarrã. Ele nasceu a 15 de abril de 1797 em Ibarri, entre as montanhas dos Pirineus franceses, ali na fronteira com a Espanha, e faleceu a 14 de maio de 1863 em Betarrã, também na França. Ele combateu as ideias do jansenismo em sua paróquia e serviu como professor e pregador. Foi contemporâneo de personalidades como Santo Cura d'Ars e Santa Bernadette Soubirous. Era um homem bastante conhecido por sua fervorosa devoção à Eucaristia e ao Sagrado Coração. A época em que Miguel viveu era particularmente muito difícil para a Igreja Católica na França. A Revolução havia destruído quase tudo à sua frente. Igrejas, obras religiosas de grande valor, muitas congregações masculinas e femininas, elas foram simplesmente banidas do mapa e não foram substituídas. O grande sonho de sua vida era dar à Igreja um esquadrão de sacerdotes bem preparados e dispostos a aceitar qualquer missão, sobretudo aquelas mais difíceis, aquelas que fossem recusadas pelos outros. Miguel vem de uma família bastante simples e pobre, e ele estudou pouco, porque em sua família havia outros 6 filhos e sempre faltava algum dinheiro para os pais. Podemos dizer que seus pais, o senhor Arnaldo e a senhora Graciana, fazem parte daquele pequeno grupo de pessoas comuns, anônimos heróis da fé. Isso porque esse jovem casal de camponeses não temia esconder em sua humilde casa os sacerdotes perseguidos pelo terror da Revolução. Apesar da sua pobreza material daqueles tempos, o casal dava todo tipo de ajuda aos padres refratários, ajudando muitos padres a fugir através da fronteira para a Espanha. O que os revolucionários realmente tentaram foi substituir as religiões históricas por uma religião de Estado, com suas próprias pretensões teológicas, funcionários, elites e privilégios, visando assim assegurar que os cidadãos se submetessem à lei não apenas no comportamento externo, mas inclusive na consciência e no coração. A lei é que seria agora o novo Deus. A Assembleia Nacional Constituinte, ela elaborou uma Constituição Civil do Clero, onde essa igreja tinha organização e funcionamento próprio, que era decidido pelo próprio Estado. Os sacerdotes católicos foram fortemente pressionados a jurar fidelidade às novas regras estatais e ainda determinou a secularização dos bens da igreja e também toda a supressão dos votos religiosos. O Papa Pio VI e a grande maioria dos bispos da França, é claro que eles vão se opor a essa pressão estatal, mas mesmo assim muitos padres, em especial aqueles que estavam no centro do país, se uniram à igreja laica e viraram comissários políticos do Estado em matéria religiosa. Esses padres foram chamados de juramentados porque juraram fidelidade à Constituição dos revolucionários. E os sacerdotes que se mantiveram católicos, fiéis a Roma, foram chamados de refratários e por isso mesmo eles foram perseguidos, impedidos de celebrar sacramentos e de pregar. E a partir do dia 18 de março de 1793, se fossem presos em solo francês, eles deveriam ser executados em menos de 24 horas. Ao mesmo tempo foi cortada a comunicação dos católicos da França com o Papa e os documentos oficiais da Igreja, por exemplo, estavam todos proibidos de entrar no país sem a aprovação prévia dos políticos que estavam no poder. A Igreja, então, nesse momento, ela sofreu uma das piores perseguições da sua história. As crianças, por exemplo, não podiam receber o batismo, nem a comunidade podia celebrar a Eucaristia. Se esses padres chamados de refratários quisessem exercer seu ministério sacerdotal, eles deveriam partir para a clandestinidade, o que seria bastante complicado porque sempre havia o risco de algum fiel assistindo à missa fazer uma denúncia às autoridades daquele momento. E era também um risco para o próprio denunciante, pois pela lei este também não poderia estar entre os refratários. A verdade é que milhares deram a vida por Cristo, outros foram decapitados na guilhotina, que era uma verdadeira máquina assassina. Outros padres, por exemplo, foram mortos por afogamento ou vítimas da fome, das doenças, enquanto muitos foram encarcerados nas prisões sujas e infectadas. E eu sugiro que você assista aqui no canal o vídeo sobre as 16 carmelitas martirizadas pela Revolução em julho de 1794. Muitos desses sacerdotes só conseguiram permanecer no país e desempenhar sua missão espiritual porque eles contaram com o auxílio de católicos leigos que não hesitavam em colocar em risco a própria vida para acolher em seus lares os ministros do Evangelho.
E a família do Sr. Arnaldo deu abrigo a muitos destes sacerdotes, e parece que Deus recompensou a generosidade dessa família, dando-lhe por filho um grande santo da igreja. Para incutir o espírito de obediência e submissão à vontade de Deus, sua mãe também lhe ensinou a fazer uma pequena oração diária repetindo as palavras: Senhor, eis-me aqui. Tempos depois, o jovem Miguel reconhecerá, cheio de gratidão, que sem minha mãe, disse ele, acho que teria me tornado um bandido. Depois de Deus, devo a ela tudo o que sou. Como filho mais velho, Miguel foi obrigado a ser pastor de rebanho para aumentar a renda da família. Ele pastoreava o pequeno rebanho familiar. Depois, seu pai arranjou-lhe um emprego de pastor na granja de uma família abastada que morava numa cidade vizinha de Ibarré. Nessa granja, ele trabalhou dos 11 aos 14 anos. Numa tarde, quando ele voltava do campo com seu rebanho, um só pensamento lhe ocupava a mente: receber a hóstia consagrada. E de repente, como o apóstolo São Paulo no caminho de Damasco, Miguel viu-se cercado por uma luz intensa e recebeu uma revelação que encheu sua alma de paz e alegria. Ele dizia: vou comungar e serei sacerdote. Sem demora, ele vai à procura do pároco e lhe conta em detalhes a graça que acabara de receber. O padre, então, reconhece no fato uma clara manifestação da vontade de Deus e aconselha ao jovem pastor a se preparar para viver esse chamado divino. Miguel estava muito determinado para empreender sua jornada nesse caminho sacerdotal, mas haveria grandes obstáculos pela frente. Quando soube do desejo do menino, o pai disse logo que ele só poderia mesmo estar louco. O senhor Arnaldo queria que o filho tirasse essas ideias da cabeça e continuasse a trabalhar na pequena granja, e além disso não podia pagar seus estudos. Porém, a sua avó materna, com muita determinação de ajudar o rapaz, soube convencer o genro e apresentou Miguel a um padre velho conhecido. Durante a perseguição revolucionária, esse padre havia se escondido várias vezes na sua casa e agora ele estava disposto a ajudar o jovem Miguel. Deu-lhe morada e conseguiu para ele uma vaga no colégio de Saint-Palais. Começou então a escalada dos estudos. O jovem camponês trabalhava de dia para compensar a falta de recursos e estudava à noite. Como sabia apenas o idioma basco, ele teve dura luta para aprender o francês e o latim. Mas em 3 anos ele já estava preparado para os estudos superiores. Assim ele transferiu-se para Bayonne em 1814. Ali ele prestava serviços no Palácio Episcopal, onde se hospedava, e em pouco tempo conquistou a simpatia de todos. Em 1819, finalmente, ele conseguiu entrar para o seminário de Dax. Recebeu o sacerdócio em 1823 e 2 anos depois foi enviado ao seminário de Bétharram, onde foi professor de filosofia e, por fim, realmente tornou-se doutor. A revolução naquele momento quase conseguiu acabar com toda a manifestação de espiritualidade cristã e foi nesse contexto muito confuso que o jovem padre Miguel, na função de confessor, entrou em contato com a dramática situação da vida religiosa no país. A partir daí ele teve uma existência muito atormentada ao ver o estado de despreparo e desorientação dos sacerdotes que muitas vezes as apalpadelas tateavam no escuro em vez de trazer aos outros a luz da fé. Numa perspectiva cristã, a França estava irreconhecível, desfigurada mesmo, e Miguel ele teve o discernimento de ver que era urgente começar um trabalho de catequese praticamente do zero. Diante disso, no ano de 1833, ele consegue reunir o primeiro grupo de padres voluntários que assumiram a missão de recristianizar o campo abandonado e educar os jovens. Essas eram as 2 atividades mais urgentes naquele momento. Muitas são as adesões que ele recebe e 2 anos depois nasce a nova família religiosa dos sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. Essa foi uma comunidade concebida especialmente para servir a igreja e o clero, principalmente nos seminários, nas paróquias e nas universidades. Logo, o grupo de padres partiu para a missão na Argentina, onde a igreja estava com as mesmas necessidades. Padre Miguel levou adiante uma pastoral muito parecida com a do Santo Cura Das, que aliás era seu contemporâneo. Com grandes pregações a partir do púlpito, mas também com muita mansidão e bastante compreensão do confessionário,
Ele começou uma verdadeira cruzada eucarística para contrabalançar a fria influência do jansenismo. Aos atos litúrgicos, ele deu um caráter mais solene. As aulas de catecismo eram dadas com uma dedicação admirável. Ainda assim, tinha tempo de visitar os doentes e era um verdadeiro incansável apóstolo da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Um dos grandes momentos do Padre Miguel foram seus encontros com Bernadette Soubirous. Em 1858, o Padre Miguel foi enviado 2 vezes para encontrar-se com Bernadette, que tinha ali as aparições regulares da Virgem Maria nas proximidades de Lourdes. O objetivo dessas entrevistas era verificar a autenticidade dos fatos que ocorriam em Lourdes, através de Santa Bernadette. Essas 2 entrevistas com a jovem vidente reforçaram sua convicção pessoal de que, de fato, era mesmo a Virgem Maria que aparecera na gruta de Massabielle. A vida da humilde Bernadette não foi nada fácil e o Padre Miguel se tornou um dos maiores apoiadores da pequena vidente de Nossa Senhora de Lourdes. Nos últimos 10 anos de sua existência, o Padre Miguel sofreu dolorosas enfermidades que vieram aumentar os seus sofrimentos. Em 1853, ele adquiriu uma paralisia que o prenderia à cama durante 9 anos. Foram 9 anos de sofrimento. Na madrugada de 1863, no dia 14 de maio, após receber todos os sacramentos, o Padre Miguel Garicotes entregou sua alma a Deus, pronunciando o primeiro versículo do Salmo 50. Miserere mei Deus, secundum magna misericordiam tua, que quer dizer, tende piedade de mim, ó Deus, segundo vossa grande misericórdia. 13 anos após o seu falecimento, teve início o seu processo de canonização, que terminou em 1947, quando foi proclamado santo pelo Papa Pio XII. Hoje, os padres do Sagrado Coração de Jesus, ou também conhecidos como padres de Betarrã, exercem suas atividades de evangelização na Itália, Espanha, Inglaterra e, sobretudo, no sul da América Latina, em países como Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Quem assistiu à sua passagem para a vida eterna diz que o Padre Miguel, ao sentir que Deus o chamava para junto de si, teria falado aquela resposta com a qual ele ficou conhecido por toda a gente, a resposta que caracterizou toda a sua existência. Eis-me aqui, Senhor.